Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada para você. Nossa disciplina de hoje, prática penal, eu quero traçar para vocês algumas situações aqui, até porque nós vamos já fazer uma nova atividade a respeito dos memoriais. Pessoal, dando continuidade aqui, na aula passada nós paramos ali na parte introdutória dos memoriais, tá? Volto a dizer para você, nós estamos trabalhando com memoriais, inclusive já houve situações em que a OAB não pontuou prova de alguns candidatos porque utilizou o nome alegações finais, tá? Eu sei que é meio complicado, meio chatinho, eu até falei com uma colega de vocês, não me recordo qual foi o colega agora, que às vezes a gente é levado ao erro de colocar esse nome, alegações finais, mas não coloca, que não vai ser considerado, porque alegações finais é se for na forma oral, tá? Se for na forma escrita, necessariamente você tem que colocar memoriais. Bacana? Pessoal, na estrutura dos seus memoriais é bem tranquila, né? Nós falamos também sobre isso já. Você vai endereçar para quem? Você vai endereçar para o juiz da causa. Lembre de endereçar para o juiz da causa. Depois que você fizer o endereçamento para o juiz da causa, você vai fazer a menção ao número do processo, salta mais uma linhazinha e aí coloca lá o nome do seu cliente já devidamente qualificado, tá tudo certinho lá. De modo que eu quero trabalhar com você é o seguinte: nós agora estamos aonde ali? Nós estamos nos fatos. Então, nos fatos, o que se recomenda? Se recomenda que você faça de forma sucinta. Não copie a integralidade daquilo que está lá na sua prova. Não copie a integralidade que está lá. Por quê? Você deve fazer o quê? Uma síntese. Uma síntese é o quê? Você trazer aquilo de uma forma reduzida. Então, os períodos, mais ou menos, ali devem ser curtos. Entre 5 e 6 linhas, cada parágrafozinho ali. Recomenda-se que você faça o quê? Primeiro narrar os fatos e depois seguir as preliminares. Tá? É o que eu quero orientar para você aqui. Então, veja qual é a seguinte situação. O que é que você vai narrar ali nos fatos? Tem muita gente copiando exclusivamente o que está no enunciado da questão. Pessoal, não copie o enunciado da questão. Faça agora o que você soube fazer de melhor durante o semestre, durante os 5 anos de academia. Durante esse tempo todo na faculdade, você passou a vida toda pegando um livro, parafraseando e usando nos trabalhos como se fosse você que estivesse falando aquela frase. Você parafraseia vários autores e coloca no trabalho como se fosse você, mudando aquilo ali. Então, meu querido, faça uma narrativa, tá? Em uma ordem cronológica que a questão lhe permitir. Uma ordem cronológica do que a questão lhe permitir. Ou seja, se a questão lhe permitir, como assim? O que a questão lhe trouxer. Então, se a questão lhe traz um enunciado, se a questão lhe traz um enunciado, e esse enunciado é exorbitante, ele conta detalhes do que houve na delegacia, detalhes do que houve na instrução, se ele te fala a respeito das provas que o Ministério Público juntou, se ele te fala a respeito de algo mais daquilo que alguma testemunha falou, tudo isso você transcreve. Então, por exemplo, você pode falar o quê? Pelo que o agente está sendo denunciado, você tem que narrar um parágrafo para narrar sobre o que o agente está sendo denunciado. Você vai narrar outro parágrafo falando sobre o que ocorreu na instrução. Você pode falar, ora, a testemunha fulana de tal foi ouvida e ao prestar o seu depoimento, a testemunha relatou isso, isso e isso. Claro que você tem que colocar coisas que vão favorecer ao seu cliente, favorecer a tese que você vai trabalhar na sua questão. De modo que eu quero que você tome muito cuidado. Eu percebi bastante isso na prova prática de vocês. Pessoal, você está fazendo prova para ser advogado, né, para fazer prova da OAB, mas ali, meu querido, tem algumas situações que aquilo ali vai acontecer com você, onde vai acontecer com você em uma eventual audiência. Então, pelo amor de Jesus, não é você que, por exemplo, que vai fazer a análise, não tem a ver com essa peça, mas eu vou te falar porque eu lembrei agora, não é você que vai fazer a análise se aquela pessoa é declarante ou se é informante. Você é advogado. Se a questão te diz que a pessoa tem conhecimento daqueles fatos, lembre da regra geral, filho de Deus, que diz que a testemunha vai falar sobre aquilo que ela captou pelos seus sentidos. Ela só pode testemunhar de algo que ela conhece. Ah, o faz, ela é vizinha. E quem lhe garante que vizinho é amigo íntimo?
Ah, professor, todo vizinho é porque você está trazendo prática, senso comum e está trazendo situação sua para dentro da questão. Não traga. Se a prova não lhe falou nada a respeito da intimidade, não traga. Até porque a contradita, para poder dizer se aquela pessoa é informante, se aquela pessoa é declarante, se aquela pessoa é testemunha, é na audiência que vai se resolver aquilo, não é na sua peça que você vai resolver aquilo, né? E tiveram alguns super doutrinadores inovando, né? Já colocou lá rol de informante, não sei que lugar que você achou isso. Eu falei rol de testemunha, falando sobre rol de testemunha, tu bota lá rol de informante. É complicado. Se você chegar na prova da OAB, por acaso você for fazer qualquer situação e querer trazer essas teses que você inova dessa situação, vai dar problema, tá? Então tome, tá? Cuidado, volto a dizer. Cuidado para poder não achar que está sabendo muito e no final está escrevendo coisa que não existe. Melhor o básico do básico e ter uma aprovação do que o super, né, rebuscado, mas que esteja todo errado. Abra o olho nisso aí. Então vamos voltar aqui. Então perceba o que acontece. Acontece que você agora vai fazer os fatos, você vai narrar o que ocorreu ali na delegacia, o que ocorreu na instrução, né? Você usa os verbos, por exemplo, consta dos autos que foi ouvida a testemunha fulano de tal e a testemunha relatou isso e isso. Ponto. O Ministério Público apresentou apresentou seus memoriais pleiteando a condenação do acusado na forma do artigo tal e tal e tal. Ponto. Você trabalha com aquilo que tem no seu enunciado. Então não crie fatos nem dialetos. O que tem lá, você parafraseia e coloca nos seus fatos. Uma coisa que você não pode fazer nos seus fatos é trazer matéria de defesa. Mérito, preliminar, isso você discute fora do tópico dos fatos. Tem muita gente que vai fazer a narrativa dos fatos e já está vindo trazendo a matéria de defesa. Eu já falei isso quando falei de resposta, estou tornando a falar aqui. Não é para você falar sobre matéria de defesa. Ali, meu querido, é para você poder narrar a síntese dos fatos, síntese do que tem no enunciado. Não transcreva o enunciado completo que você vai perder muitas folhas, muitas linhas na OAB e espaço naquela prova é indispensável. Preliminares. Você vai trabalhar o quê? As preliminares. As principais preliminares, e aqui é um rol que eu vou te dar, não precisa ser nessa ordem, contanto que você bote ali nas preliminares, né? Causas extintivas da punibilidade, causas extintivas da punibilidade, falei de prescrição, de nulidade, causas de exclusão da ilicitude, tudo isso é preliminar, tá? Você deve fazer o quê? Buscar aquilo ali, alguma coisa que você vai conseguir conjugar lá com o 386 do CPP. E você precisa estar antenado nisso pelo seguinte, tá? Deixa eu abrir o meu CPP aqui enquanto eu falo com vocês, porque nos seus memoriais do rito comum ordinário, tu vai pedir o que? Sempre você vai trabalhar com isso aqui, tá? Tem gente que já está fazendo o pedido até errado. Deixa eu abrir aqui CPP. Então veja, que eu quero que você compreenda para a gente poder ficar mais dinâmico, e aí você não pode perder a ideia, que a principal tese depois das preliminares que você vai trabalhar aqui agora, vai ter a tese, ou melhor, vão ter as preliminares. Você trabalha essas preliminares, depois que você trabalha essas preliminares, você agora vai trabalhar o quê? Com o seu mérito. Você vai trabalhar com o seu mérito. Ora, se a sua preliminar é uma causa extintiva de punibilidade, bacana. Se é uma prescrição, bacana. Se é uma nulidade, os pedidos são correlatos, né? Se é extintiva da punibilidade, você vai pedir o quê? A extinção da punibilidade. Se é prescrição, é uma extinção da punibilidade também. Se é nulidade, você vai pedir o quê? Nulidade. Então você vai fazer o pedido conforme a preliminar que você trabalhou. Mas o que acontece? Você não pode parar nos seus memoriais e falar só sobre as preliminares. Porque nos memoriais você também vai ter que analisar o quê? O mérito. E aqui você tem que alegar aquilo de mais importante. Você precisa demonstrar que você tem um conhecimento, uma bagagem sobre o direito penal, tá? Ou seja, se nas preliminares você citou um instituto jurídico, por exemplo, da legítima defesa, você deve discorrer também aqui agora no mérito sobre o quê? Sobre os requisitos da legítima defesa. Você deve discorrer sobre o instituto demonstrando os requisitos dele. Tá?
Então veja, procure não trazer institutos controversos, coisas que você não tenha, digamos assim, domínio. Não traga nada inovador que você não domine. Então aqui você vai trabalhar agora o quê? Umas teses, por exemplo, de absolvição. Você vai trabalhar teses para demonstrar, por exemplo, imagine que você pediu a nulidade do processo. Imagine que você pediu, chega nas alegações finais, você verifica que o seu cliente, né, estava preso e não foi intimado pessoalmente para a audiência, e por isso que ele não foi levado para a audiência e acabou seguindo o barco, né, sem o interrogatório. Você vai ter que alegar a nulidade nisso aí. Então você, ao alegar a nulidade é uma preliminar, vem aquela preliminar ali, mas depois você vai trabalhar aquela preliminar, você precisa trabalhar o quê? O mérito. No mérito, meu jovem, você vai fazer as questões que mais são importantes. Você precisa trabalhar dentro desse mérito coisas agora importantes. E aqui é onde você vai trabalhar todos aqueles artigos, por exemplo, todos os incisos, melhor dizendo, que estão lá no 386. Olha, o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça está provada a existência do fato, não haver prova da existência do fato, não constituir o fato infração penal, está provado que o réu não concorreu para a infração penal, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentam de pena, não existir prova suficiente para a condenação. Meu amigo, você tem 7 incisos que te indicam 7 possíveis teses que você pode trabalhar aonde? Que você pode trabalhar no mérito dos seus memoriais. Então você alega as preliminares, muito cuidado, pessoal, não é regra que todo caso vai ter preliminar. Eu vejo às vezes o pessoal quer responder alguma coisa assim, ele acha que é igual o professor fala. Gente, tem casos que não vão ter preliminares, vão ter 5, 6 teses de mérito, tá? E aí o que acontece? Você tem que arguir aqui agora cada uma dessas situações. Verifique, por exemplo, que você alega uma preliminar e além dessa preliminar você verifica que não existe prova nenhuma contra o seu cliente. Imagine que o enunciado te fala que não foi... que nenhuma das testemunhas ouvidas reconheceu o seu cliente como autor daquele crime, né? Não foi localizado na casa do seu cliente nenhum material ilícito, o outro coautor falou que não conhece o seu cliente e assim por diante. Então você tem matérias para pedir o quê? Uma absolvição, porque não tem provas ou não restou demonstrado que o seu cliente estava participando. Você precisa trabalhar, e eu quero que você memorize isso, eu quero que você memorize isso, melhor dizendo, e trabalhe isso. Você precisa trabalhar o 386 do CPP no seu mérito, nos seus memoriais, gente. Não fica procurando coisa, não. Porque 397 são as possíveis decisões que o juiz toma no 397 depois de receber a resposta. Só que o 386 são para os memoriais. Então é nos memoriais que você vai trabalhar justamente isso. E além dessas matérias principais do 386, você ainda pode trabalhar o quê? Teses subsidiárias. O que são teses subsidiárias? É na tese subsidiária que você vai pedir, por exemplo, uma desclassificação da conduta. É na tese subsidiária que você vai falar agora sobre os benefícios da confissão, se o seu cliente confessou. É nas teses secundárias que você vai pedir, né, a atenuante da minoridade se ele tiver. É ali que você vai trabalhar. Você vai pedir uma desclassificação daquele crime qualificado para o crime simples. Tudo isso você trabalha com teses subsidiárias. De modo que você precisa agora avançar comigo e ir para os pedidos. E nos pedidos, pelo amor de Jesus Cristo, né? Eu acho que isso ficou até meio equivocado quando eu falei em um áudio há um certo tempo atrás. Nos pedidos, nunca o Ministério Público pede, ou melhor, nunca a acusação vai poder desistir. Chegar nos memoriais e falar que vai desistir. Não, mas a acusação pode chegar nos seus memoriais, e pedir o quê? A absolvição. Diferente da defesa, que jamais vai poder chegar nos seus memoriais e pedir o quê? Condenação. Tá?
Então lembre que os pedidos, o pedido principal, a regra do artigo, né, a regra dos memoriais é você trabalhar o artigo 386, pedindo o que? Sempre a absolvição do seu cliente. Após a absolvição, você vai poder trabalhar o que? Os pedidos subsidiários. E nesse patamar, eu quero que você abra um parêntese e preste bastante atenção. Quando nós falarmos de memoriais do rito do júri, memoriais do rito do júri, os pedidos estarão embasados no artigo 415 do CPP. Não é no 386, é no artigo 415 do CPP. Permita fazer a leitura para você aqui. No artigo 415 do CPP diz assim: o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constitui infração penal e demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Meu querido, se você vai trabalhar no rito do júri, você vai pedir a absolvição sumária do seu cliente. É nesse artigo aqui. Professor, mas a absolvição sumária pede, não é lá na resposta não, meu filho. Na resposta você pede a absolvição sumária lá no crime comum. Tá? Lembre que o júri ele tem duas fases. Depois desses memoriais aqui o juiz vai decidir, não é se condena ou se absolve o seu cliente. Aqui o juiz vai decidir se o seu cliente vai ser pronunciado, impronunciado ou absolvido impropriamente, né? Absolvição imprópria. Então isso você vai verificar aonde? Ou melhor, absolvição sumária. Você vai verificar isso aonde? No artigo 415. Então lembre, né? A absolvição sumária você vai pedir no rito do júri no artigo 415 do CPP. Bacana? Então, pessoal, não tem depois disso muitos maiores questionamentos, de modo que você vai datar, vai assinar. Agora tome muito cuidado. E volto a dizer, rapaz, eu estou com dor nesse olho terrível, né? Bastante sono. Mas veja o seguinte, rito do júri, os seus pedidos serão outros, tá? Veja, no rito do júri, você começa pedindo o quê? Absolvição sumária. Nos memoriais, você pede absolvição sumária, ou em pronúncia, ou então uma desclassificação. Pedidos de memoriais do júri. Absolvição sumária, em pronúncia ou desclassificação, nessa ordem, tá? Absolver sumariamente é absolver seu cliente. Em pronunciar é não mandar ele ao tribunal do júri. E desclassificar é tirar do crime de competência do tribunal do júri e ir para o crime de competência comum. Nos crimes comuns, você pede absolvição no 386 do CPP e aí pode conjugar várias outras teses subsidiárias. Você pode pedir absolvição, desclassificação para uma infração menor do que a que está sendo imputada na denúncia, você pode pedir atenuante, você pode pedir substituição da pena por restritiva de direito, você pode pedir aplicação da pena mínima, você pode conjugar várias teses secundárias. Lembrando a você que nos memoriais é o momento que você tem que trabalhar tudo o que foi possível. Por quê? Porque é a última defesa nessa primeira fase que você apresenta. Então eu costumo dizer, quem faz resposta faz memoriais, porque você vai pegar basicamente toda a estrutura da resposta à acusação, trazer para os memoriais, acrescentando apenas uma situação diferente, que vai ser o que? O pedido, que vai ser baseado ali no 386, né? Você pede sempre a absolvição e depois trabalha as teses secundárias. E lembre uma observação, nos memoriais não se fala em testemunha, não se fala em testemunha, você já rolou as testemunhas lá na resposta escrita à acusação. Bacana? Pessoal, de memoriais que precisava falar com vocês é isso. Depois dessa aula eu já vou postar uma atividade para os senhores, tá? E depois a gente vai trabalhar a respeito já da fase recursal, a respeito da apelação. Eu sei que essa matéria é bacana, mas ela é bem complicada nesse sistema, né? O ideal era se a gente estivesse na sala, e aí eu vou aguardar vocês, né, definir o que vai querer, se a gente vai querer fazer aquele projeto lá que estava para ter aquela melhoria no aprendizado de vocês. Bacana? Um forte abraço,
Bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima.